Pode passar, amigo. Pode passar, a gente vai passando rapidinho aqui. O Estado da Bahia tem um SICOF e nós que fiscalizamos, por favor, os municípios não temos sistema. Então, é a maior dor de cabeça fiscalizar tantas realidades. Tá? Portanto, considerando que existe uma metodologia de prestação de contas que é tradicional e nós estamos modernizando, considerando que tanto no tribunal quanto nas entidades existe um volume muito grande de papel, e quando a gente tem um volume muito grande de papel, muitas vezes, até do ponto de vista de organização ou de guarda de históricos, temos uma dificuldade de armazenamentos, o tribunal trouxe essa metodologia que é o SIGA, é o Sistema Integrado de Gestão e Auditoria. Nós falamos que é um sistema já genuinamente baiano. Viajamos para Paraná, Santa Catarina, e fomos até o Rio de Janeiro e trouxemos o SIGFIS, com essa base de informações e uma tecnologia análoga ao que foi aplicado no Rio de Janeiro. O Tribunal de Contas hoje já tem um sistema próprio, cuja tecnologia permite que as entidades façam a prestação de contas ao Tribunal de Contas. Uma consideração que a gente vem fazendo é que entra no mérito mais institucional. Eu falo com os senhores gestores aqui presentes, que se nós não fizermos de nossas administrações uma unidade, de fato, a gente não vai conseguir alcançar essa nova metodologia. Nós precisamos fazer das administrações a unidade. Então, na experiência prática, ao longo desses anos de implantação, a gente vem observando que em algumas entidades, prefeito Caetano, existe um feudo que é a licitação, existe um feudo que é a contabilidade, um feudo que é o orçamento, um feudo que é o pessoal de obras, e muitas vezes os setores não conversam. Na medida que esses setores não conversam e a gente tem uma dificuldade na tramitação das informações, muito dificilmente nós vamos conseguir alcançar esse processo, essa nova metodologia de prestação de contas. Esse é o primeiro desafio. No processo de implantação, fomos nós, tribunal, fomos alguns municípios, ajudar na alimentação, orientar, fazer algumas oficinas, e vimos que a limitação das entidades no que se diz respeito ao envio dos dados tinha uma relação direta com a dificuldade de comunicação que os setores tinham. Se o investimento for em relações interpessoais, aí já fica aí um chamado. E aí falamos também da multiplicidade de sistemas que as administrações têm. Então, tem colegas aqui de empresas de sistema, de contabilidade, que é importante, independente da origem do seu sistema, que esses sistemas se conversem. Então, muitas vezes, eu tenho um sistema, na prefeitura, eu tenho um sistema de contabilidade, eu tenho um sistema no fundo, que muitas vezes é um outro prestador de serviço, que muitas vezes não conversa com o sistema RH, licitação não tem controle, e o pessoal da contabilidade, muitas vezes, não tem a comunicação com a turma do orçamento e de outros setores, contratos, convênios, para que essa prestação se torne otimizada. Então, estamos, nesse momento, entrando no mérito conceitual. Conceitual do ponto de vista administrativo, porque essa dificuldade de comunicação que a gente vem observando nas entidades termina sendo uma grande limitação nesse primeiro passo no processo de prestação de contas. Tá? Por favor, colega. E aí, como a gente está aqui a discutir, a gente não tem internet, estamos aqui para responder, pode passar, por favor, para dizer que algumas resoluções vieram com o sistema. Tá? Teve a resolução onde nós trouxemos os municípios sede de inspetoria, depois, no primeiro momento, trabalhamos com os municípios que estavam próximo à região, que constituem a região metropolitana. Uma coisa importante, que trouxemos a resolução para padronizar a fonte de recursos. Muitas entidades não tinham o seu orçamento padronizado em fonte de recursos, e hoje temos uma fonte de recursos que foi fruto do nosso estudo do Manual do Tesouro. E, por fim, essa resolução 1282, antes de falar da 1293, que, apresentando alguns prefeitos que não a conhecem, embora os técnicos, muitas vezes, prefeito, o Tribunal de Contas agora, tem uma nova metodologia de prestação de contas e que fala, na própria resolução, que altera o dispositivo da 1060, 61 e 62 e fala também de rejeição de contas. Então, em alguns eventos que a gente participou, gente, diga ao prefeito que, se não encaminhar o dado no período oportuno, isso pode gerar multa, pode gerar rejeição de contas. Então, por mais atividades que os gestores tenham, é importante que essas normas importantes, mátrias, que muitas vezes o Tribunal de Contas emite, o Tesouro Nacional emite, é importante que a gente tenha conhecimento. E é importante também um corpo técnico qualificado. E o corpo técnico qualificado é o corpo técnico motivado, com a estrutura administrativa e com equipamento que possibilite ao exercício das suas atividades. Então, é um convite interessante que esse processo de implantação do sistema foi tanto importante para o Tribunal de Contas, principalmente para as entidades também,
porque a gente conseguiu visualizar toda uma mudança de cultura. E essa mudança se torna eminente quando a gente participa de um momento como esse. Vamos lá, passando. E aí eu vou mostrar aqui, pode passar uma trilogia do sistema que fala que não existe sistema sem técnicos, pode passar mais uma vez, sem gestores e sem Tribunal de Contas. Então, o SIGA, pode ir passando, é um grande complexo que envolve todos esses atores. Os gestores são atores do processo, os técnicos do Tribunal de Contas e, principalmente, os gestores. E para que a gente consiga ter um êxito no encaminhamento desses dados, a gente precisa exatamente de uma maestria, de uma sintonia entre todos esses atores. Tá? Por favor. Então, o papel do gestor público, vamos passar aí rapidinho, para a gente ir logo para a tela do sistema. Aqui a gente está falando da resolução 1282, que termina sendo um marco no que se diz respeito à metodologia de prestação de contas, na medida em que os dispositivos das resoluções que já existiam, a 1060, 1061, 1062, foram alteradas, porque não apenas a informação documental é aceita pelo tribunal. Agora, precisamos tanto do dado físico quanto do dado eletrônico. Tá? A própria norma, algumas entidades, aí a gente já faz algumas considerações, vem contactando conosco, dizendo, eu só vou mandar a documentação física. A própria resolução fala que só será considerada como recebida a documentação que entregue a prestação de contas que entregue nas duas modalidades. Aí, bem oportunamente, o professor Dourado falou a respeito da Lei Complementar 131, que fala que as entidades, em tempo real, já estão obrigadas a encaminhar seus dados de execução orçamentária e financeira. Então, independente do porte do município, num espaço muito curto de tempo, todo mundo já vai estar obrigado a encaminhar esses dados. E é uma grande oportunidade, se a gente tem um controle permanente do sistema, um encaminhamento tempestivo dos dados, nós atendermos uma norma que, em momento algum, presidente Maracajá, o governo federal, quando emitiu essa norma, a Lei Complementar 131, perguntou se nós, pequenos municípios, tínhamos estrutura técnica e física para que, em tempo real, disponibilizássemos a toda a população todas as nossas informações de execução orçamentária financeira. Tá? Pois bem, aqui já fala do parágrafo que trata da obrigatoriedade do encaminhamento desses dados e aqui é uma grande temática que fala que essa prestação de contas, essa metodologia envolve todas as áreas. Uma consideração que a gente faz muito forte é o seguinte, gestores, gestoras, técnicos, o SIGA não é só contabilidade. A prestação de contas aos órgãos de fiscalização não é só contabilidade. Existe licitação, está aqui. Atos de pessoal, importantíssimo, está aqui. Obras públicas, estão aqui. As informações de publicidade estão no sistema. Os termos de parceria, os convênios, os contratos estão no sistema. Portanto, é uma alegria dividir um único sistema com as entidades que congregue todas as áreas de informações, inclusive a contabilidade, e que muitas vezes dados outros não são encaminhados porque só uma área que é priorizada.